Olá pessoal, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo jóia? O meu nome é Osmar Faria e esse é o programa Testemunhar. Um programa onde as histórias, os testemunhos que são contados aqui revelam o grande poder transformador de Cristo Jesus na vida das pessoas. E nesse momento eu estou aqui com uma pessoa que já faz um tempo que a gente troca uma ideia, já faz um tempo que é para ele vir aqui bater um papo com a gente no canal. E agora que deu certo, né, Pastor Elton? Deu certo agora e com certeza você deve estar bem cansado, né? Que você estava numa rotina bem agitada hoje. Onde é que você estava hoje, Pastor? Pois aí. Então, é um prazer estar aqui contigo, estar reunido aqui com você, para junto nós conversarmos, né? Sim, Contarmos testemunho aí que servirá de crescimento para nós, né? E também para quem nos assiste. E sim, estou bem cansado também, né? Um dia bastante corrido, bastante tenso, lá em Engenheiro Coelho, no NASP, né? Estive é. lá nas aulas e à tarde vim aqui para a Associação para a PAC, para uma reunião. E essa é a minha rotina que eu faço todo dia. Não todo dia na PAC, mas todo dia no colégio estudando, né? Então a gente fica um pouco cansado, chega no fim de semana, assim, final da semana, o corpo começa a sentir os impactos, mas para a honra e glória de Deus é bênção. É isso aí, pastor. Mas a vida, a gente tem que correr atrás do nosso objetivo, né, pastor? E aí, se a gente acha que as coisas vai ser de mão beijada, né, a Não, gente não se tem. engana, né? Exatamente. É isso aí. Pastor, que bom, muito obrigado, tá, por você Por estar aqui nada. com a gente. É um prazer receber você aqui. Eu sei que já era para a gente ter feito antes, mas houve alguns contratempos, né? Agora que a gente está bem mais tranquilo e vai ser um prazer aqui bater um papo com você, tá Tá bom? bem, prazer todo meu. Mas, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Elton, qual é o seu nome completo? Meu nome é Elton Pacífico da Silva. Elton Pacífico? Pacífico da Silva. Ó, é Pacífico, pastor? Na verdade, eu creio que sim, sim. No, É, no mundo que estamos vivendo, temos que ser pacíficos, né? A gente não pode levar tudo ferro e fogo. Tem não. que ser pacífico, né? E aliás, né? A Bíblia dá uma referência para ser pacífico, né? Bem-aventurados pacificadores, né? O Sermão do Monte ali das bem-aventuranças. E, Elton, de onde você é? Esse seu sotaque, ele não é assim, como é que eu Então, posso falar? É bem conhecido, né? Um pouco exato. assim. Meu sotaque, porque eu sou do Pernambuco, né? Sou do Nordeste, Nordeste. Grande Nordeste. Grande Um abraço aí para Nordeste. toda pessoa do Nordeste aí. Pois é. Sou de lá, da cidade de Caruaru, né? Olha. É a cidade de Caruaru, existe uma concorrência aí entre a cidade de Caruaru e a cidade de Campina Grande, né? No que se refere a uma festa anual que acontece lá na cidade todo ano, que é a festa do São João. Campina Grande diz que lá é o melhor São João do mundo. Ah, Caruaru também diz que também é, então isso é uma guerra milenar. eles ficam num debate lá, quem que é o melhor, né? Exato, que acontece lá. Caruaru, eu já fiquei sabendo dessa festa de São João. Mas agora dessa outra cidade aí, não me recordo, não. É, É que Caruaru eu acho que é mais famoso, né? Porque é uma assim, cidade bem turística, né? isso, Caruaru é a cidade onde tem a música, né, de Luiz Gonzaga, né, a feira de Caruaru. Ah, Lá existe conheço. a feira, né, lá onde você encontra de tudo. Você encontra roupa, você encontra calçados, você encontra lá bicicleta, você encontra microfones, tudo que você pensar você encontra na feira de Caruaru. Existe também uma feira lá, né, nessa própria feira, existe também um local lá chamado a Feira do Paraguai, né, onde vende bastante bijuteria, coisas baratas lá e feira do rolo também, né, a feira de gado, é tudo ali, então de tudo vem de lá, como diz a música, né, do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, né? Eu acho que Caruaru ficou bem famoso por causa de Luiz Gonzaga. Isso. Ele foi um grande compositor, né? Sim, sim. Repentista, uma pessoa assim da sua época que fez um grande sucesso. E por ele ter vindo de lá, as pessoas fazem referência a ele. Então ele acabou. A cidade, eu nunca fui no Nordeste, para ser sincero, Aham, tenho vontade de conhecer, aham. mas Caruaru tá assim na boca de muitas pessoas que de repente já ouviram falar do Nordeste, Isso. principalmente do Pernambuco, né? Isso, na verdade, é bem verdade isso aí mesmo. E assim, na verdade, Caruaru é uma cidade onde tem bastante artista, né? Assim, lá teve o Luiz Gonzaga, lá também tem o Mestre Vitalino, que em produção de bonecos de barros, né? O Mestre Ah, Vitalino é lá tá, também. ouvi Tem também falar um já. outro artista chamado Azulão, também é de lá também. E dentre Azulão. muitos outros também. Lampião também é tudo lá da minha terra também. Sim, Lá em Caruaru existe um bairro, um povoado chamado Cajueiro Seco. É Cajueiro Seco. Cajueiro Seco. Lá eles fizeram uma homenagem que é a terra onde o Lampião nasceu, né?
É grande a cidade lá. É grande, é grande, é grande. Só não me Aí, pergunta quantos mil habitantes que eu não vou saber, não, não. Ela agora tá faz tempo que crescendo. você sai de lá? Faz 3 anos que eu tô 3 aqui em São anos? Paulo, exato. É. O senhor nasceu lá e foi criado só lá em Caruaru. Só lá em Caruaru. A princípio, eu nasci no interior, né, e quando eu tinha por volta de 10 anos, meu pai trouxe a gente para a cidade. E aí veio eu e meus irmãos para a cidade, tudo novo, e aí é onde a gente. É lá onde ainda hoje meu pai e minha mãe moram, né? Quantos irmãos, pastor? Eu sou filho de 4 irmãos. 4 4 irmãos? irmãos. 4 comigo, né? Legal. E você nesse decorrer da sua vida que você viveu lá em Caruaru, com quantos anos, mais ou menos, você começou a se interessar assim pela Bíblia, pela palavra de Deus? Então, Zay, Você lembra? eu sempre gostei, tá? É, Eu sempre gostei. Eu lembro que nos estudos bíblicos, né, meu pai me levava lá para assistir. Eu lembro também que quando eu era menor, mais menor ainda, meu pai ele sempre acordava pela madrugada para fazer oração, olha que para legal. orar. Ele chamava todo mundo para a sala. Então a gente levantava, a princípio eu levantava com uma raiva que eu não, madrugada, no melhor do sono, É o eu- melhor é, momento, né? quando eu Querendo era criança eu dormir. dormia demais, né? Então, no melhor do sono, ele acordava a gente ia para lá para orar. E de- até que um dia um pastor chega lá em casa, né, e perguntou se eu queria um dia estudar, fazer para ser pastor. E aí eu falei para ele que eu não tinha essa, não tinha, ainda não tinha surgido esse desejo no Pensamento, meu né? coração, né? É, né? Mas dali para lá, E dali quantos por anos? diante, o E quantos pastor, anos você tinha, pastor? Que ele eu fez essa tinha por pergunta. volta de 9 para 10 anos. Era bem Bem criança, pequeno, bem eu era pequeno, né? sonoplasta da igreja, Criança, né? né? Olha. É. E Seu aí, pai era adventista, não? Seus sim, pais? meus pais. Então Todos você eles. foi crescer num lar Sim, eu adventista. sou adventista de Bacana, berço, viu? Que legal. né? Então, Benção. e aí, daí por diante nasceu esse desejo. Ainda hoje, quando eu pego a Bíblia, eu lembro de textos que eu lia quando eu era criança e o que eu sentia Deus falando comigo, né? Olha Eu só. pego esses textos e eu lembro e eu vejo isso como Deus mostrando para mim. Eu sempre cuidei de você. Sempre estive ao seu lado, tá? Desde quando você era menor, eu pego esses textos e recordo, eu sinto nas músicas também, que eu sempre fui ativo na igreja, sempre cantei também. Músicas que de repente eu cantava quando eu era criança. Hoje, quando eu canto, isso me faz lembrar lá de trás do meu chamado. Eu costumo pensar o seguinte: que era o chamado de Deus em minha vida, desde eu criança. Então, desde a infância, você já tinha essa conectividade com Sim, Deus já. sim, Legal, viu, desde pastor? criança. Muito bom. Isso é importante porque isso já vai formando o que você Exato, está pretendendo ser hoje, né, exatamente. pastor? E para você ter ideia, eu lembro que o meu batismo aconteceu da seguinte forma, né? Eu tinha, por volta dessa idade, de 8 para 9 anos, eu era sonoplasta em uma conferência antigamente, evangelística, assim, demorava 90 dias, né? 90 noites ali, era 3 meses, e eu, como sonoplasta, foi na mesa de som que eu senti Deus falando comigo ali. De repente, no outro dia, eu falei para meus pais, no outro dia eu estava dentro de uma piscina para ser batizado. Ainda hoje eu tenho essa foto ali. E como é que foi esse momento aí que o senhor estava na sonoplastia e o senhor ouviu? Você consegue lembrar desse momento? Lembro mais ou menos, assim, né? Não de forma assim completa, mas eu posso citar aqui alguma coisa que me vem à memória. É o seguinte, eu lembro que eu estava na mesa de som, de repente o pastor pregando, né? Do pastor distrital, o pastor Gilson Silva, ele falando. Eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, um irmão foi em casa e fez o apelo para mim. O irmão nem sabia do que eu tinha sentido na mesa de som nem nada, chegou lá, fez o apelo e eu aceitei. E no dia Maravilha. seguinte eu fui batizado. Que maravilha, hein, pastor? E o senhor Amém. tinha por volta de. Era com 9, né, que o senhor 9, falou. exato, Então o senhor era um pouco mais velho de depois 8 para disso. 9 anos, por isso. Essa é uma idade já que o senhor já Isso. tinha esse desejo já. Já tinha esse desejo. Maravilha, hein, pastor. E depois que você se batizou, você com certeza você continuou ali com a sua família toda na igreja, sempre tendo essa questão da relevância no louvor, na adoração. E qual foi o momento da sua vida que você parou e pensou assim, eu quero ser um pastor? É, Você se lembra, pastor? lembro. Era 2018, 17, 18. Eu lembro que eu estava em casa dormindo. Eu tinha chegado, estava cansado, tinha deitado no sofá ali. E de repente eu sonhei, né? Eu sonhei, eu lembro que eu estava vestido com
a farda da educação adventista, né? O casaco, a calça. E alguém chegava e me perguntava, Elton, para onde é que você vai? E eu lembro que tava, num sonho eu estava arrodeado de bolsa. E eu falava assim, eu estou indo para a faculdade adventista. Nessa hora eu acordei do sono, eu acordei, mas à mesma hora eu me ajoelhei. E falei, se o senhor quer que eu seja pastor mesmo, então esse sonho vai se concretizar em minha vida. Eu Então estou foi aqui. através de um sonho que você Exato, sentiu o através de um desejo. sonho. E aí o tempo passou, né? E aí veio outro processo, que foi com a comportagem. Dali para frente eu fui para a comportagem, né? O irmão chegou na igreja, falou sobre o projeto Sonho do Alto. Eu gostei do projeto, fiz contato com o pastor distrital. Olha só. E aí o pastor distrital fez contato com o pastor de publicações e me levou para a campanha. E foi na campanha onde eu pude entender e perceber Deus falando mais intensamente, mais forte comigo. Até que chegou pandemia. E na pandemia foi em casa. Então isso já tem, sim, tem pouco tempo Pouco atrás aí. tempo, pouco tempo Olha só que atrás. legal. E na pandemia foi onde Deus falou mais forte no meu coração, né? Eu lembro que na pandemia eu estava naquele negócio, é época de vestibular, eu não sabia se eu fazia vestibular de teologia ou se eu não fazia, porque ao mesmo tempo eu também eu tinha medo de não passar e ficar só com uma vergonha. Tantas pessoas que já tentaram, né? E aí eu disse, rapaz, eu não sei se eu faço esse negócio. Mas eu decidi jejuar, né? Eu decidi jejuar antes de fazer esse vestibular. Jejuar uma semana antes. Uhum. E aí jejuei, comecei na quinta, jejuei quinta, sexta, sábado, no domingo eu tava já morrendo já. Foi quando Deus ele chegou e falou comigo. É. Ele chegou pra mim e falou, né? Eu tava deitado, mas ouvindo no mesmo sofá lá em casa. De repente eu ouvi uma voz que me falava assim: abra a Bíblia em Isaías 54. E falou de novo, e não era minha mãe. Minha mãe tava perto de mim, não era ela falando. Eu peguei minha Bíblia, que tá próximo a mim, abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia que eu li, o título do texto é O Futuro Glorioso de Sião. E eu comecei a ler, e na descrição do texto, ver a resposta que eu tanto queria, né? Onde o Legal. texto falava assim: porque eu, Senhor teu Deus, te chamei. Poxa vida, hein? Nossa, Você já foi um já foi uma resposta poderosa. cheque mate já. Ali, um conforto inundou meu coração. Eu fechei a Bíblia e orei. Ali eu encerrei meu jejum, né? Entreguei tudo para Deus. E graças a Deus fiz vestibular, passei e estou aqui. Eu só te fazer uma pergunta. Você falou sobre o jejum, né? Você ficou alguns dias, você falou que estava quase morrendo já, né? Tipo, termos aí. É que na verdade eu tinha feito um voto com Deus que só ia parar quando ele falasse comigo. Eu falei, só E vou parar quando o Senhor falar. Enquanto o Senhor não então falar, o eu não paro. poder da oração, da questão de você fazer o jejum, ele é poderoso. Poderoso, a gente viu o exemplo de Daniel, né? Sim, Daniel, Daniel, Daniel 10 mostra um exemplo ali onde Daniel jejuou durante 21 dias. O texto fala isso, né? sim. E quando o anjo Gabriel ele vem até Daniel e diz que tinha um conflito ali, onde o príncipe da Pérsia, que era o diabo, ele estava impedindo do anjo Gabriel vir até Daniel e dar a resposta. Aí o anjo diz assim, mas Miguel veio e o príncipe da Pérsia foi embora. Entende? Glória a Então eu vi Deus. esse texto, né? Então o caminho é isso aqui. Eu tenho que saber logo primeiramente com Deus. Isso é isso que ele quer em minha vida. É porque assim a gente vê, né, a questão de jejum e oração, porque tem algumas pessoas que ficam, por exemplo, as igrejas, elas promovem o jejum, por exemplo, assim, começa a jejuar à noite, numa sexta-feira, e fica de manhã e até o pôr do sol, por exemplo, né? Esses são jejuns comunitários, que a gente costuma falar. Mas, por exemplo, quando você entra, você entrar no jejum, então é um propósito que você faz. Exatamente, exatamente. É tipo aquele negócio aí. Existe também a oração, né, que a gente faz na igreja, Uhum. né? E existe também aquela oração que a gente faz em particular, Sim, né? sim, Só você e Deus. certo. O jejum também, eu consigo enxergar o jejum dessa mesma forma, né? Existe esse jejum aí onde é para o benefício, fortalecimento espiritual da igreja, e existe aquele jejum também que é para coisas específicas sua ali, que você entende, aqui é eu e Deus. Você acha que o jejum, essa forma de você e Deus, você tentar se aproximar de Deus acerca do jejum, ela é uma aproximação maior do que você fazer uma oração diária? Sim, eu creio que sim. É porque você se dedica mais Eu, àquilo, né? eu, eu creio que sim. Eu vejo o jejum da seguinte forma: quando você jejuma, você está se colocando totalmente, tá? Uhum. Totalmente na dependência de Deus. É isso aí. Dependência de Deus, completamente. E, pastor, como é que era a questão familiar, seus pais, em relação de você, de repente, se tornar um futuro pastor? Meu pai sempre apoiou.
É. Sempre apoiou. Eu lembro que um tempo da minha vida eu relutei bastante. Eu lutei bastante para não ser. É, pastor, você não Para queria? não ser. Você Exatamente. acha que você não era o chamado? Exatamente. Tipo assim, eu não sou digno, sei lá, algo Na desse verdade, eu tipo? sabia o chamado de Deus. Eu Sim. já sabia já, mas eu lutei muito tempo para não ser. Para não ser. Para você ter uma certa noção, eu passei 2 anos fora da igreja. 2 anos? 2 anos fora da igreja. Fora, fora. Fora totalmente. Fora da igreja, É, né? Nasci na igreja, mas em um determinado momento eu saí fora. sim. Comecei a ter amizades com pessoas que não eram da igreja, justamente por isso. E bem em Caruaru, né? E me em Caruaru, E lá é exatamente. cidade turística, né? Turística, né? Muita coisa para fazer. Muita, muita coisa ruim para fazer. Festa, balada, essas É. coisas, né? Músicas, forró, né? Todas essas coisas lá tem. Lá tem. E, Mas sempre, era mesmo nesse tempo que eu passei distante, eu entendo o seguinte, entendo e percebi, né? E sei que Deus ele nunca me abandonou, e em nenhum momento. você consegue lembrar de um momento que você estava nesse momento longe dos caminhos do Senhor e você ali viu que aquilo ali não era para você. Você se lembra desse Sim, momento? sim. Eu lembro que uma vez era uma festa de São João, né? Época, como eu falei no início aqui, a época de São João na minha cidade é uma época onde a cidade ferve, né? Vem É, pessoas de fora, vem pessoal até do exterior para assistir o São João de Caruaru, que entra em debate com com aquela outra Campina cidade Grande, que briga lá. exatamente, exatamente. É É, tudo na mesma época. sim. E aí eu tava em uma festa com os meninos, e aí foi quando eu lembro que eu tava lá e eu senti o Espírito Santo falando forte no meu coração, né? Onde eu pensei igual o filho pródigo lá. Disse assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu cheguei a pensar. Certo. Nesse mesmo dia eu voltei para casa pensativo, fiquei por ali, foi quando eu voltei para casa que um cunhado meu, ele falou comigo, né? Disse assim, Aham. você tem que voltar para a igreja. E aí eu aceitei Jesus, voltei e me rebatizei. E como é que fica acerca dos amigos, aqueles amigos que de rolê, né, de balada, como aqui onde fala aqui no estado de São Paulo, né, Exato. desapareceram todos. Na verdade, eles não desapareceram. É, Não, eles ainda são amigos. amigos. Ainda são amigos. Algum deles foi com você nessa chamada do Espírito Santo, não? Sim, alguns estão na igreja, É, tem alguns na igreja, mas eles ainda são amigos. Mas ainda hoje eles mandam mensagem no meu WhatsApp, ainda brincam, é. cadê tu, tal? Vem pra cá, rapaz. É, Vai rolar a festa de São sumisse, eu disse, João não, isso aqui. aí não vivo nessa aí mais não, tal, né? Que Mas ainda legal, estão lá. Eu parceiro. oro bastante por eles também, tá? Que É, eu sei que um dia Deus vai fazer a obra no coração deles também. que legal, E pastor. para honra e glória de Deus, assim como os outros também eles vão estar nos caminhos, né? Ah, pastor, deixa eu fazer uma pergunta assim, central do nosso programa. Eu sei que você nasceu, você contou aí que você nasceu num berço cristão. Em um certo ponto você deu essa escapulida, né, Ah, da vida, e depois você fez essa volta. Você consegue contar, pode ser com detalhes ou sem detalhes, vai de você, o momento exato que você sentiu que Jesus transformou a sua vida de verdade? Porque na infância você se decidiu batizar, aham, mas você se desviou dos caminhos do exato, Senhor. Então você exatamente. não teve essa transformação, né? Você consegue lembrar desse momento, assim, onde você parou e falou assim, poxa, Jesus é na minha vida de verdade, é isso que eu quero. Exatamente. Quando eu olho para minha história, eu entendo o seguinte, né? Eu vejo assim, o texto, quando a Bíblia fala isso, né? Que nós devemos que tá sempre em comunhão com Deus, porque o inimigo ele anda ao nosso redor, É, né? é verdade. Eu vejo esse ponto. Mas teve um momento sim que eu senti e sinto, né? Que realmente eu tive um encontro de verdade com Jesus, e isso é todo dia. Todos os Todos dias, os dias. certo? Todos os dias, quando eu oro, quando eu estudo a Bíblia, eu sinto a confirmação do céu. Eu sinto Deus falando Então, comigo, a né? transformação ela é diária, Diária, diária. Todo dia diária. nós temos que escolher a Jesus. Todos os dias. Ok, pastor, Hoje maravilha. eu entendo dessa forma. E você, então, depois de você saber ouvir o chamado de Deus através do sonho, e aí, pastor, como é que foi você ir? Porque lá em Caruaru não tem Não, faculdade não tem. para você se tornar um pastor. Como é Né? que foi a trajetória Na sua? verdade, lá na minha cidade, em Caruaru, lá tem um colégio, né? Ah, tem um colégio Tem adventista lá? um colégio grande, não estilo NASP, né? Mas vai ser um dia. É o IAPE. Lá, por enquanto, eles estão com
escola básica lá, né? Mas o projeto é ter teologia, ter esses cursos de ensino superior mais para frente, né? Uhum. Mas aconteceu da seguinte forma, de repente o irmão, como eu falei, né? O irmão chegou na igreja, falou sobre a comportagem, o projeto Sonhando Alto, e aí eu me simpatizei, liguei para os pastores, para os líderes do projeto, até que ele falou para mim assim, você quer ir? Se você quiser ir, só tem Uma vaga? uma vaga. Olha. Hoje eu entendo essa Aí pressão. você falou assim, essa vaga é minha. Hoje eu entendo essa pressão, né, que É, às vezes a gente faz. Liderei campanha daí para frente, e hoje eu entendo mais ou menos. Aí legal. ele falou para mim o seguinte, só tem uma vaga e se você quiser é para ir agora. Agora. Porque eu tô fechando a campanha, depois não recebo mais ninguém. Nossa. Nossa, já Nossa. tinha orado para Deus, né, pedindo uma resposta, eu Rapaz. entendi a comportagem como resposta. Cheguei, em casa não tinha minha mãe, não tava ninguém. Eu fiz as malas, Fez as malas fiz as sozinho? malas, Sozinho? sozinho. Mas e aí depois? Fiz as malas com o coração partido, né? Aham. De repente minha mãe chega. Quando minha mãe chegou, viu aquele monte de bolsa. Onde você vai, menino? Exato, aí é onde eu entendi o sonho se cumprir nesse momento, né? Aquele sonho que eu tive lá atrás. Minha mãe chegava, vai para onde? Eu falava, tô indo pra comportagem. E da comportagem eu cheguei pra faculdade adventista. E aí minha irmã, eu lembro que a minha irmã, a mais velha que eu, ela falou, vai. Porque ela também já sabia que um dia eu ia ser pastor. Ela falou, vai, pode ir. Teve o apoio da família, Exato, então, né, pode ir, pastor? vai. Minha mãe olhou assim, e aí de repente, só deu tempo pra elas chegarem. Foi ela chegando e o pastor chegando também. Olha só. Chegou buzinando, bora, 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 bora. Minha mãe perguntou, e aí, tu vai? Eu disse, eu vou, eu vou. E aí honrei minha palavra com o pastor, entrei no carro dele e parti. E fui pra campanha e daí a campanha me colocou na faculdade, graças a Deus. Nessa hora que o passarinho cria asa, né? É os filhos, né? Exato. Pra você ter ideia de todos os irmãos lá de casa que eu tenho, eu era o único que não saía de casa. Não Não? saía, não saía para trabalhar fora, porque eu trabalhava junto com minha mãe, né? Ah, Lá sim. a gente tem uma confecção, a gente produz calças, shorts, trabalhava com ela lá. Ah, é? Que Não legal. saí, trabalhava ali. Junto com ela, eu sou mecânico em máquina de costura também, então consertava as máquinas e tal, na produção ali. Os meus irmãos saíam, mas eu ficava ali. Então, para mim, sair assim é como você falou, né? O passarinho criou asa, partiu e não foi fácil, Partiu. não. Foi lá. Deixa tudo para trás. Ixi! Mas você foi para comportagem, pastor? Mas a comportagem, vocês tinham um lugar específico ou vocês foram migrando? E como é que foi a questão de você da comportagem até você iniciar, então, no caso, mas na faculdade? Porque já era engenheiro com ele que tinha, era a sua opção ou não? Ou tinha? Não, Porque eu não, sei não. que tem a faculdade da Bahia, Isso, tem é. outras faculdades para cima Isso. ali, né? Na verdade, a minha opção sempre foi engenheiro coelho, NASP. Ah, é? Sempre É foi. referência para Para pastor? mim é. Ah, Eu vi o pastor Paroski, eu vi o pastor Amir Rodô, eu vi o pastor Emilson dos Reis, Rodrigo Silva falando, e eu disse, não, ali é o local. é o local. Ali, então, esses caras da igreja que na teologia são referência, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora também, são pessoas que produzem muito para a igreja lá fora também, Que né? legal. Adriane Miller, pastor Fábio Darius, nosso diretor também do curso também, o pastor Evandro. Então eu vim para cá. E aí, mas aí como é que acontece? Ah, você respondendo sobre a questão da campanha, a campanha É. de comportagem ela funciona assim, ó. É, é por período, né? Então eu fui para essa campanha, a gente passou ali na cidade de Arco Verde 3 meses, né? Mas como é que é? Você já tinha comportado Nunca antes? tinha. E como é que foi essa experiência aí? Só foi, cheguei lá, aprendi tudo. É, 3 meses lá em Arco Verde, terminou o período de campanha ali, a gente mudou para Gravatar. Então, assim, é por período, de 3 em 3 meses. Tá? três Que três. é um período também para o campo descansar também, porque às vezes uma campanha com 20 comportores, a cidade não vai aguentar um ano ali parado. Ah, não. Não aguenta. Tem que ter essa, Tem essa, que essa essa dinâmica aí, troca, né? exatamente. Mas como é que foi a primeira venda, você lembra? Nossa, Foi difícil? Porque, poxa, você trabalhava em casa com a mãe, na exato, confecção ali das exato. roupas, fazia a questão ali da manutenção das máquinas de costura. Uhum. Você nunca vendeu para ninguém, parceiro? Na verdade, sempre fui um bom vendedor, aí. É? Acredite, sempre fui um bom vendedor. Lá em casa a gente produz as roupas, Sim. né? E a gente vende em Santa Cruz do Capibaribe, onde também tem o maior Ah, polo têxtil da América Latina, tinha alguma feira que é lá o que vocês Moda iam? Center Santa Cruz. Tinha alguma feira que vocês iam? Então, Moda Center Santa Ah, Cruz. é É isso um aí? polo têxtil, Ah, um polo onde têxtil. pessoas do Brasil inteiro vai comprar lá para vender atacado. Inclusive, Hum, a gente vendeu bastante para aqui para São Paulo. olha só. Quem sabe a Bastante. calça jeans que eu tô usando não é? Exato. E aí o que é que acontece? Sempre fui um bom vendedor. Eu lembro que meu período de clube desbravadores lá, Ah, a gente para ir para os campuris da vida, né, desbravadores,
tinha que sair para vender pizza, vender gel de massagem. Eu Ah. vendia os meus, depois saía vendendo dos meus irmãos, do pessoal, porque eles não vendiam. Pegava e vendia tudo. Então a ideia que eu tinha de você é outra, então. Eu sempre fui bom em venda. Já tinha, tava na lábia, então já. Exato, sempre fui bom em venda, sempre. Legal. Na comportagem, é porque a comportagem é aquele, não só é venda, né? A venda em si, a comportagem é algo espiritual. É uma preparação espiritual para o ministério. Então, eu cheguei na comportagem, né? Todas as minhas técnicas de venda, de repente, nos primeiros 15 dias não funcionou nenhum. Não vendi uma página. Não vendi nada, até que cheguei ao ponto de falar com Deus e disse assim, ó, Senhor Deus, se isso aqui for para mim, eu falei para Deus, né? Senhor, eu vou ficar só mais uma semana. Era um domingo. Eu falei, só vou ficar mais uma semana. Se daqui nesse período eu não vender nada, no próximo domingo eu pego o carro e volto para casa. Pego o ônibus e volto para minha casa. E saí para comportar. E aí? No domingo, eu lembro que era uma ladeira, uma subida, a gente subiu, aí desceu, né, era o morro, né? Quando a gente desce, o Espírito Santo fala no meu coração para subir de novo, para começar lá de trás. Aí eu subi. Eu e outro rapaz, o Thiago, graças a Deus, esse ano também passou para teologia, Foi. tá lá na FAAMA, para honra e glória de Deus. A gente voltou. E eu lembro que na primeira casa que eu fui era uma casa que estava em construção. Mas era ali que o Espírito Santo estava falando. Eu bati palma, a mulher veio, estava em construção, mas já tinha gente morando na casa. A Ah, mulher tinha pessoas já lá. estava fazendo reforma, né, tal, aquele negócio. Sei. A mulher veio com uma faca na mão, cebola, uma tomate, que ela estava, é hora do almoço praticamente, ela estava cortando. De repente eu fiz um ponto de contato ali para ela pedir licença, né, Sim. como os modos de um comportor. Ela abriu o portão e disse, pode entrar. Nós entramos, eu lembro que ela ficou em pé e ela pediu para a gente sentar. Eu entendi na minha experiência como comportor, quando a pessoa fica em pé e pede para a gente sentar é porque ela está com pressa. Ela não quis nem Ah, sentar. sei. Né? E ali eu comecei já meio preocupado da oração que eu fiz com Deus, né? Preocupado, porque eu queria ser pastor, queria ficar, e estava em jogo toda essa questão. De repente, minha melhor oferta, peguei o livro mais caro que a gente tinha, que era os Sucos e Shakes, abri ele, comecei a dar oferta dos Sucos e Shakes, apresentando página por página, tópico por tópico, vai todas as doenças, os alarmantes, peguei o Vida de Jesus, apresentei o Vida de Jesus para fazer o fechamento da oferta. Na hora que eu fiz o fechamento da oferta, ela fez: quanto que tá esses livros? Aí eu falei o preço, né? Olha, isso Ah, aqui é esse valor, isso aqui é esse. Os dois fica X. Ela falou o seguinte: faz o seguinte, eu vou ficar com esse aqui. E ela ficou com o livro mais caro, que era o Sucos e Shakes. E aí eu entendi nossa. como resposta de Deus para minha oração. Primeira experiência que eu tive na comporta, eu disse, nossa, rapaz, como é fantástico. E ela pagou à vista. À Ela nem vista. cartão de crédito ela passou, ela pagou à vista, pegou o dinheiro, tá aqui. E aí eu saí feliz. E dali em diante, o negócio embalou, né? Graças a Deus. As pessoas, elas. Eu já ouvi muito testemunho sobre comportagem. Eu tenho um amigo que ele foi na comportagem não para ir para a faculdade. Ele foi para testar, né, como Ah, que é. E, inclusive hoje ele é contador, experiência espiritual, né? experiência espiritual. E ele falou assim que ali é fé pura. Você Fé pura. aprende a ter fé pura ali. Comportagem. Porque ou você acredita ou você pendura a chuteira. Exatamente. Não tem outra opção. Hoje eu estou na. Hoje eu sou evangelista aqui, né? No campo da APAC. Mas a minha perseverança que hoje eu tenho, eu aprendi na comportagem. Eu aprendi na comportagem. Eu acredito que se eu não tivesse passado pela comportagem, né? Porque, como eu falei, eu cresci em uma casa de pessoas evangelistas. Meu pai é evangelista. Sim. Ele é obreiro da igreja, né? Mas se eu não tivesse ido para a comportagem, eu creio que algumas coisas que hoje acontecem, né? Nas responsabilidades do trabalho, eu desistiria fácil. E, graças a Maravilha. Deus, pela comportagem eu consigo perseverar e continuar e ali ter um jogo de cintura e tal, graças à preparação. Ellen White fala que a escola, que a comportagem é a escola, né? A escola que toda pessoa que aspira o ministério deve passar por ela. Ela fala isso. Sim. E na comportagem tive experiências também marcantes, experiências espirituais fortíssimas também, com pessoas que eu cheguei a visitar. É, Inclusive, hoje eu estava na PAC, né, na associação aqui, sim. Paulista Central, e de repente eu encontrei um amigo meu de comportagem, que a gente passou essa experiência espiritual junto. Ele está Essa com a aqui. gente aqui agora na equipe. Ah, Foi uma é? surpresa. Que Depois de legal. muito tempo sem ver ele. E Quando eu aí? olhei, ele estava ali, a gente se abraçou, relembramos os momentos. Foi, foi bom. É legal que você consegue mensurar, né, que tanto você cresceu espiritualmente, quanto as pessoas que trabalharam com você, Exato. porque cada um sofre uma experiência diferente na Diferente. comportagem,
Mas o foco é o mesmo. O foco é o mesmo. O foco é o mesmo. Pastor, aí você então depois engrenou na faculdade e muitos desafios também. Isso. E aí depois, né, chegou o tempo do vestibular, só que eu não fiz vestibular para teologia direto. Não fiz. Ah, é? Não fiz. Como assim? É que Você tem que eu fazer sempre. o vestibular. Exato. Eu sempre conversei com pessoas que faziam um alarme grande sobre o vestibular de teologia para mim. Sim. Não, é porque isso, aquilo, tal, tal. E eu decidi primeiro fazer psicologia, né? Eu fiz psicologia na Faculdade Tá. Adventista da Bahia, Sim. ali. Ficou faltando 1 ano e meio para me concluir o curso de psicologia. Fiz lá. Nesse período aprendi bastante, me preparei bastante para entrevista de Entrevista. teologia, a prova em si, tudo, e depois eu fiz a prova. Então, ou seja, foi passo a passo. Entendeu? Foi um processo que eu fui vivendo, Deus foi me preparando até conseguir passar no vestibular de teologia. Para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui. Amém, pastor. Pastor, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado. Eu sei que você, hoje, né, você é uma pessoa renovada em Cristo Jesus, né? Amém. Mas você passou por aquele período, né, lá Ah, atrás, até você realmente ter a convicção daquilo que você quer hoje. Qual parâmetro você consegue colocar em parâmetro o velho Elton, aquele que iniciou na infância, que estava aprendendo, depois teve as suas recaídas, né? uhum. Depois se voltou. Você consegue mensurar parâmetro, em forma de parâmetro? Eu e eu hoje. Eu lá atrás, ele hoje. Na verdade, Osói, como eu te falei, né? Eu sempre tive certeza do chamado de Deus na minha vida. Sim. Então, se é que eu tenho falado sobre algo, sobre o parâmetro, eu posso aplicar e focar na parte que eu estava fora da igreja, Uhum. tá? Eu antes, eu não tinha o que falar. Porque cresci na igreja, meus pais adventistas, eu na igreja cantando ali sim, tá? Mas no momento que eu fiquei fora dela, ele foi o pior momento. Quando Esse foi o pior você, momento. quando você decidiu dar uma afastada, como é que estava a sua mente nessa época? Então, Totalmente, minha mente nessa época estava voltada para querer conhecer as coisas do mundo. Querer assim, conhecer como se a fantasia abrisse, do mundo, como né? se abrisse assim uma cortina, né? Exato, Uau, né? exatamente. Só que com o tempo vai passando, você vai ver, não, isso Você vai aqui vendo. não, não vai, não vai bem, né? Então, se é para mensurar os parâmetros, essa parte que eu fiquei fora da igreja para mim foi a pior. No momento que eu estava ali na igreja com meus pais, meu momento de infância foi o melhor momento, tá? E Uhum. hoje, para honra e glória de Deus, Deus foi misericordioso e esse momento que eu vivi aqui, vivi ali, hoje eu estou vivendo aqui de novo. E Maravilha. quando eu olho para minha vida, eu vejo o seguinte, né, que Deus, ele é um Deus de oportunidades, de chance, né? Ele é um Deus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Enquanto existir arrependimento no coração do homem, tem perdão no coração de Deus. Amém. Pastor, você consegue lembrar de algum momento na sua vida que você vivenciou, que você olhou e falou assim: não tem como não acreditar em Deus, pelas evidências que aconteceram? Ah, lembro. Lembro-se. 2019, eu estava comportando, tá? De repente, eu com esse amigo que eu falei hoje, que eu vi ele aqui da Esse aí, associação, certo. sim. Nós Qual é o nome chegamos. dele? Eric Manda Nunes. um Um abraço pro abraço, Eric. Eric Nunes. Vou passar o link para ti, para você assistir, tá? E aí, a gente comportando. A gente comportou de porta em porta, vai em várias casas, não é verdade? Sim. A gente chegou aí numa casa, a gente vinha comportando, a gente chegou aí numa casa, que ao chegar nessa casa, eu senti no meu coração o desejo de pular aquela casa. De não chamar. Você não queria, vou Exato. pular. Só que nesse dia eu não estava sozinho, eu estava acompanhado, tava eu e o Eric. O Eric já tinha chamado a mulher. Nossa, quando eu senti essa vontade de ir para outra casa, do lado de dentro eu escutei o barulho de chave. Que a mulher já estava vindo para abrir o portão. Eu disse, nossa, eu vou ter que Vou ficar. ter que ficar, não E tem meu jeito. coração apertou. Meu coração aperta de uma maneira. E de repente, quando a mulher abre, eu até tomei um susto pelo aspecto físico da mulher. Uma mulher bem magrinha. Eu lembro que essas partes aqui do, O osso, do né, que osso tem aqui, do aqui, pescoço, né? Daqui do. sei essa parte aqui. Rapaz, A estava. clavícula, né? Isso, cavícula, tá tudo mostrando, bem magra mesmo. Assim, as bochechas encontrando uma na outra. O crânio Nossa. delas, igual um crânio de um esqueleto.
magra, magra, magra. E de repente a gente deu o ponto de contato ali com ela, ela mandou a gente entrar. Nossa, aí a gente tinha que entrar, né? Entramos, só que eu não consegui dar oferta. O Eric, que estava comigo, ele começou a dar oferta para ela. O nome dela é Dona Cida. E Dona Cida. dando a oferta, meu coração apertado. E de repente o Espírito Santo fala comigo e diz assim: não ofereça nada, porque ela não pode te comprar. E eu fico, o que Sério? foi? E aí eu fiquei naquela, mas se não é para me oferecer, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu Sim. tenho que fazer? De repente o Eric pega o prospecto. Na hora que ele pega no prospecto, imediatamente ele abriu na página da volta de Jesus. E ali o Espírito Santo falou comigo assim: fala sobre a volta de Jesus para ela. Ela estava conversando com o Eric, estava falando, né, que tinham as doenças. Contando as doenças que ela estava falando ali, eu contei de 8 doenças. 8 8 doenças? doenças. 8 doenças. Eu disse, nossa. E ela era sozinha? Tinha Tinha um alguém? filho. Tinha um filho. Tinha um filho. E ali, conversando, né, tal, Olha aí, e eu percebi que ela dificuldade. estava bastante aflita. O clima na casa dela, assim, era um clima... Você sabe quando você entra num clima, assim, em um local assim, Pesado. 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 Exatamente. O clima pesado, e meu coração apertado, um negócio estranho. De repente, quando o Espírito Santo falou para mim falar sobre a volta de Jesus, eu tomei a fala. Pedi licença e comecei a falar, Dona Cida, eu falei para ela, eu sei que o que a senhora mais deseja é ter sua saúde de volta, mas a senhora chegou a pensar se que talvez a sua saúde de volta pode ser que não esteja mais nos planos de Deus para a senhora nessa terra. Olhou assim para mim e disse, mas por que você está dizendo isso? Porque Dona Cida, a senhora falou que foi da igreja um tempo, eu falei, né? E saiu. E eu quero dizer para a senhora que Deus ele deseja que a senhora volte para a igreja. Olha isso. Eu estava na rua da igreja adventista. O comportor ele não se identifica como adventista. Não. Ele se identifica como estudante. 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 É. E aí eu falei para ela, ó, aqui nessa rua tem uma igreja e me convidaram para estar nessa igreja. Era a primeira noite da semana do Calvário, Semana Santa. A senhora aceite para a igreja hoje à noite? Eu venho aqui e lhe levo. Ela falou, aceito. Ela falou, aceito, né? Eu disse, então tá bom. Ali eu peguei a minha Bíblia, abri nos Salmos, Salmos 46, Salmos 23, Salmos 121 e Salmos 91. Encerrei com esses Salmos. Uhum. Eu lembro que quando eu li Salmos 91, ela falou, eu tenho me apegado muito a esses Salmos. E eu fiquei com aquele negócio, né, sem entender o que acontecia com Dona Cida. Sim. Fui embora, só que antes de eu ir embora, eu falei para ela assim, Dona Cida, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Essa decisão que a senhora tomou não foi comigo, foi com Deus. Amém. Alguma coisa vai acontecer para impedir da senhora ir à igreja. Só que eu quero lhe pedir uma coisa, Dona Cida. Seja firme na sua decisão. Não desista. Tá? Às 7 horas eu venho aqui e a gente vai junto para a igreja. Fui comportar. Comportei o dia todo. Nem lembrava mais dela. O comportor que estava comigo, o Eric, foi quem lembrou. Elton e a Dona Dona Cida. Cida lá, Exato. A gente voltou. De dia, tudo aí bem, né? de dia. Mas à noite, cara, era um loteamento. Não tinha um poste. Cansado, né? No escuro. A Escuro. estrada não tinha um poste. A gente desceu aquela estrada. Tinha um biquinho de luz lá no final. Era a casa da Dona Cida. Quando eu chego lá, ela estava pronta, arrumada, Olha só, velho, tava pronto. sentada na frente de Só casa, aguardando só me você. aguardando. Se o Eric não lembra? Exatamente. Rapaz, A gente vai, meu coração aperta mais uma vez. Se aproximando, meu coração ficou pesado, apertado. E aí eu cheguei, a convidei, né, pra gente ir caminhar rumo à igreja. Ela levantou e foi. Aí ela falou assim pra mim: Você lembra do que você falou antes de você sair lá de casa? Eu disse: Não lembro, não. Não lembro. Nem lembrava mais. Santa Ela Casa, falou né? assim: Você falou que eu tinha que ser firme e tal. Eu disse, lembrei. Ela fez: Pois é, uma dor pegando das minhas costas, descendo para minhas pernas, foi tão grande quando vocês saíram, que isso me possibilitou de fazer as coisas em casa. Mas eu comecei a orar. Eu pedi muito a Deus. Deus ouviu a minha oração e a dor passou. Amém. Eu disse, amém. Glória a Deus. E Né? fui o caminho todinho, orando, né? Clamando a Deus para que ele não fosse com a gente. Não sabia o que é que Dona Cida tinha, mas o Senhor nos mandou lá, que o Senhor não nos abandonasse. Chegando na igreja, antes da gente entrar na nave, Dona Cida ela fica possessa. Ela ficou possessa, o rosto dela mudou, né, a voz dela engrossou bastante, ficou aquele rosto pesado. E aí, de repente, eu me senti, o medo tomou conta da igreja, o clima na igreja muda Muda completamente. completamente. Tinha uma pessoa lá na frente, eu chamei a pessoa para orar, a pessoa também ficou com medo, não veio. Aí tinha uma cadeira. Eu lembrei das orientações que o pastor lá do meu estado, né, o pastor Tiago, pastor de jovens, ele falou pra gente, a experiência dele também, ele falou, quando vocês for expulsar um cão, nunca ore de olho fechado, ore de olho aberto, porque vai que você leva uma tapa na cara do É capeta. bem Aí eu lembrei tudo interessante, isso, né? né, peguei uma cadeira, Já aí pensou? sentei ela, e ali a gente orou.
né? Nós oramos, eu chamei a pessoa para orar, ele não quis vir, eu orei, e de repente a irmã que estava do meu lado fez mais uma oração e o inimigo foi embora, Amém. tá? Então ali foi mais uma prova para mim Pra do você. cuidado de Deus. Além da venda que a gente fez lá atrás, depois teve mais essa experiência. Aí foi quando eu pude entender, não, realmente, Deus ele está com a gente, tá? Que bom, hein, pastor? Se você bebe uma água aí, pastor, que o assunto tá bem interessante. Olha como que Deus ele cuida de todas as coisas, né, dos mínimos detalhes, da questão de falar com o Senhor, da questão de você não querer atender aquela casa, querer pular e não volta lá, Exatamente. irmãos, irmãos, pastor, por isso que eu falo assim que para as pessoas que às vezes pensam que Deus esqueceu delas, Deus ele tem o momento certo na vida de cada um, não tem? Sim. Por isso que eu falo assim para as pessoas que estão passando por essa fase, né, elas têm que só manter a mente delas conectada com Deus. Deus ele jamais falha. Exatamente. E a gente vê nessa prova de testemunho que o senhor contou sobre essa mulher Dona Cida, né? E que é tão incrível que ficou gravado na sua mente e você tem prazer em contar isso. Exatamente. Né? Exato. E por incrível que pareça, Osvaldo, ficou gravado, hoje é testemunho, mas depois que isso aconteceu, ficou gravado de forma muito, como é que eu posso dizer, muito pesada na minha Sim. mente, porque eu nunca tive uma experiência dessa, é espiritual, né? Eu lembro que no momento lá, quando ela estava naquela aflição dela ali, ela começou a girar a cabeça, igual uma coruja faz, né? Girando a cabeça, e foi quando eu pedi para sentar ela, eu peguei na mão dela para orar, a irmã pegou na outra mão, e no momento da oração que eu estava fazendo, uma força terrível tomou conta do braço da Dona Cida, que ela com uma mão só, uma mulher magrinha, ela puxou a mão dela da minha, que eu fiquei segurado só na unha dela assim, ó. E eu botei toda a minha força. Aí foi quando eu clamei na oração e Na pedi para Deus, né, oração. que enviasse do céu só um anjo, Só um o anjo. mais poderoso, porque Satanás não tem poder sobre a vida de ninguém aqui. Aí foi quando a força dela passou e ela ficou bem. E depois que isso passou, essa cena que eu vivi ficou na minha mente. Eu lembro que depois eu não consegui mais dar oferta em casa nenhuma. Ficou gravado. Para mim, na minha mente, todas as casas que eu fosse, eu ia ver uma Dona Cida na minha frente. Tá? Isso te impulsionou mais para você, além de você fazer a venda dos seus livros, né, que você precisava para a Sim, faculdade, sim. mas também de transmitir a mensagem de Deus através da sua abordagem e dos Isso. livros, né? Depois sim, mas no momento, como eu tô falando, não. Eu fiquei travado. Fiquei travado, fiquei com medo, né? Fiquei com um cansaço físico, mental e espiritual. Eu senti isso em mim, esse cansaço. E aí é onde entra a questão do jejum que eu fiz, a questão do meu chamado. É. Nessa época eu não estava ainda na teologia, estava na psicologia, né? Como eu Ah, falei. na Entra a psicologia. questão do meu chamado. E aí, de repente, eu conversando com um professor, ele me contou o que acontecia. Ele disse assim, ó, tá aprendendo uma coisa no contexto espiritual, tá? Compare uma coisa, ó, um cachorro. Quando você tira um osso da boca do cachorro, você acha que o cachorro ele vai ficar quietinho ali ou o cachorro vem atrás de você? Ele vem Ele vem atrás. atrás, porque você tá com É, algo, você tirou algo que era dele. No contexto espiritual é a mesma coisa, tá? Agora é o momento de você reforçar mais ainda a sua comunhão com Deus. é E porque, aí, porque através da sua história, né, que você contou, praticamente aquela mulher, ela já estava sob o domínio de Satanás, exatamente, né? E completamente. aí Deus enviou você e através do Espírito Santo você a resgatou, né, junto com o Espírito Santo. E aí ele relutou naquele momento Exato, da possessão, exato. né? E através da intervenção divina, Amém. ela foi tirada, Amém. né? Ela foi liberta, né? Foi liberta. Então realmente o cão vai vir atrás. Exatamente. E aí o que é que acontece? Dali para frente eu comecei a ler o livro Grande Conflito. E para honra e glória de Deus, aquele livro Grande Conflito foi o livro que me ajudou a me livrar dessa aflição, desse cansaço, desse medo, desse pânico que eu fiquei, Livro né? maravilhoso, né? Psicologicamente, espiritualmente, tá? Foi lendo o livro Grande Conflito, página por página, que eu sentia Deus falando poderosamente, meu coração me dando forças, me Uhum. renovando, né? E aí é onde entra todo o contexto, aí fiz um jejum para saber se era isso mesmo que Deus queria, minha vida, que eu fosse um pastor. E Deus me aí, abençoe e passei. esse foi. Exato. Eu lembro que no momento do vestibular também, eu fiz vestibular, me preparei no inglês, tudo perfeito, fiz a prova, vi o gabarito, corrigindo o gabarito, eu tinha passado. Só que É, quando o resultado saiu, aí, é. meu nome não veio. Não veio? Não veio meu nome. Nossa, Meu pastor. nome não veio, E mas eu aí? fiquei tranquilo. Deus Ah, você sabe o que confiou, faz. né?
Tava entregue na mão de Deus, né? Acho que tudo que você passou já estava muito claro que era para você estar Exato. lá. Já tava. Já estava, Já né? tava. Então eu tava tranquilo já quanto a isso. Não, Deus tem algo especial e melhor para mim. Que legal, Talvez não pastor. seja como pastor. Talvez seja como um comportor. Talvez seja como um obreiro da igreja. Enfim. E aí, de repente, eu fiquei, quando eu fui ver, quando a lista saiu, eu tava na lista de excedente. Eu tava na colocação 127. O colégio só chama 30 estudantes. Eu tava na 127. Passou a primeira chamada, passou a segunda, na terceira chamada, Aí travou ali, meu nome não travou ali. veio. Não veio mais chamada nenhuma. Até que um dia me veio no coração o desejo de ver no meu e-mail. Quando eu vou no meu e-mail, eu tinha sido chamado. Tava lá. Tava lá. Você Aí, foi contemplado com a vaga. Foi Deus, né? aí você A foi resposta de Deus para minha feliz. vida. Não, Maravilha. amém. Então é isso mesmo. Pastor, queria agradecer demais, tá? Aqui a sua presença, a sua Amém. história foi, cara, essa história da Dona Cida, poderosa história, hein? Pois é. Para as pessoas realmente ver que o poder de Deus ele é maior do que tudo no universo, né? Amém. Sem dúvida. Pastor, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos, tá? Pois não. A maioria deles passa por isso aqui. Pastor, qual o seu maior medo que você tem na vida, pastor? Osaí, olhando para tudo isso que eu passei, o meu maior medo é me perder. É se perder. Esse é meu maior medo. E se eu falo para minha esposa, né? Eu falo direto, olha, aconteça o que acontecer. O meu maior medo é estar perdido. De repente Jesus voltar e eu não estar perdido. Esse é o meu maior medo. E, pastor, diante dos momentos que nós estamos vivendo, o senhor acha que Jesus está próximo de voltar? Sim, Está sim. próximo Quando nós olhamos as profecias, né? das profecias, As né? profecias de Daniel 2, aí depois repete, né? Repete nos outros capítulos, Daniel 6, é a mesma profecia, Sim. tá? É a mesma profecia, a gente vê, Jesus está próximo a voltar. A gente já está nos pés da estátua ali, né? E, bom, se o seu maior medo é se perder, qual é o seu maior sonho? É a mesma coisa, tá no céu. Tá no céu? Mais Tá no sozinho, céu. pastor? Não, Não. sozinho não. Quer chamar mais pessoas? Sim, É por isso que o senhor até é pastor, né? exatamente. E é isso que eu falo para todas as pessoas. Aconteça o que acontecer, olha. Às vezes, né, a gente sai de um lugar, vai para outro, né? E eu falo para as pessoas o seguinte, ó. As pessoas, mas quando é que você vai voltar? Eu disse, não sei. Se a gente não se vê aqui, existe um lugar. Você não pode faltar lá. É no céu. Chega no céu, me procura, eu vou estar por ali próximo, ali, a árvore da vida, ali, junto com os evangelistas Paulo, vou estar junto com eles ali, falando, conhecendo eles. É ali que você vai me encontrar, tá? Aliás, a minha avó, ela faleceu, e eu tenho toda convicção e certeza De de que ela haver, vai de estar. encontrar ela no céu. Amém. Amém. Pastor, você vai. Bom, você. Eu espero que Deus abençoe você com um chamado, Amém. para você poder ali assumir um distrito Amém. e você cuidar de muitas ovelhas. Amém. Nós estamos hoje, nós estamos no mês de dezembro de 23. 2023. Qual a mensagem que o senhor deixa para as suas ovelhas futuras? Então, a mensagem que eu dou para minhas ovelhas futuras, Aquelas que você vai cuidar. aquelas que eu vou cuidar, a mensagem que eu dou para ela é isso: aconteça o que acontecer. O apóstolo Paulo dá o exemplo para nós, né? Combater o bom combate. Ele fala no final do seu ministério: Ele combati o bom fala. combate, encerrei minha carreira e guardei minha fé. É guardar a fé. É isso aí, pastor. Esse é o meu conselho, essa é a mensagem que eu deixo. Aconteça o que acontecer. As futuras Não ovelhas. falte o céu, não. É isso aí. Pastor, mais uma vez quero agradecer você por estar aqui comigo. Zay, Foi obrigado. muito legal o nosso bate-papo, né? E eu queria que nesse momento que você olhasse para sua câmera ali e você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse podcast, esse bate-papo. E você vai falar para elas o seguinte: a mensagem para elas, qual é a mensagem que você deixa para ela? Que ela precisa aceitar Jesus. Por que ela precisa aceitar Jesus? É com você. A mensagem que eu quero deixar está lá em Mateus, né? Mateus 28. Os finalzinhos ali no finalzinho do capítulo, onde Jesus fala, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá? A consumação do século, Jesus ele foca ali na volta dele. Tá? Então a mensagem que eu deixo é perseverança, tá? Continuar firme, mesmo diante das lutas,
continuar acreditando, continuar confiando e continuar lutando, tá? Até o dia em que Jesus irá voltar. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Tá? Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. E você que está aí, não se esqueça de curtir se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe essa história do Elton, se você gostou. É uma história maravilhosa que tem a ver com a questão da fé e a questão também do grande poder de Deus sobre o chamado que ele faz para seus filhos. Amém. E obrigado por estar conosco até aqui. E é isso, pastor. Obrigado mais uma vez. Por nada, aí. Tamo junto aí. Exponha. E espero ter você aqui um dia Amém. para a gente poder bater um papo aí sobre alguma profecia aí, algum tema bíblico, para a gente poder expandir mais essa Amém, mensagem amém. de Deus aí. Estamos aí. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.